deputado Gustavo Garza a palavra. Obrigado, presidente. Primeiro agradecer a visita aqui, o comparecimento do Celso Amorim, que hoje é o que todo mundo aqui já reconhece, o responsável pelas interlocuções e todas as negociações internacionais, o conselheiro do Lula, no que diz respeito a tudo que envolva outros países e outras lideranças do mundo, né? O motivo da gente ter feito essa audiência pública já mostra a gravidade da situação que o Brasil vive agora. Nós tivemos recentemente aqui uma audiência pública, uma sessão com o Mauro Vieira, que foi lastimável. Ficou claro naquela sessão que o ministro das Relações Exteriores não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, fez muito somebody love, deu para ver que era uma pessoa que estava totalmente perdida, e boa parte do que a gente perguntava eram decisões que estavam sendo tomadas o contornando, né, por cima dele, e ele ficou numa posição muito desconfortável de vir aqui e defender coisas que claramente ele não sabia o que estava acontecendo. E por isso que a gente fez, acho que foi muito fortuito essa audiência pública convocando o senhor, porque ao que tudo indica, quem tem conhecimento sobre o que está acontecendo, que pode nos dar as respostas que nós tanto queremos, será o senhor. Durante a fala do senhor disse assim que o Brasil hoje está sendo respeitado, ou voltou a ser respeitado. Olha, isso eu não sei de onde você tirou as informações para fazer tamanha declaração desconectada com a realidade, porque isso não é uma opinião da direita aqui do Brasil, não. Eu vou falar referente a centenas de artigos sendo publicados na imprensa internacional, preocupando com o viés que o Brasil está tomando nesses últimos 2 anos e meio. A forma como o Brasil tem se aliado apenas a ditaduras, a forma como o Brasil tem se aliado a terroristas, a forma como o Brasil tem adotado aqui as mesmas políticas totalitárias de ditaduras que assustam o mundo. Foram várias, imprensa de esquerda muitas vezes, imprensa que normalmente tem um viés de esquerda nos Estados Unidos, na União Europeia, na Inglaterra, na França, na Espanha, Portugal, publicam artigos preocupando com o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, é de extrema importância essa audiência pública, porque nós estamos diante da autoridade que mais aconselha Lula a decisões, falas e política externa. E também porque todo mundo aqui reconhece que o Brasil está tomando um caminho muito estranho, muito preocupante, nos tornando um país sendo visto pelo mundo como um país aliado às piores ditaduras do mundo. Então, vamos lá. Eu separei aqui apenas alguns fatos para confirmar que o que eu estou falando não é uma opinião de alguém que tem uma posição no espectro político. Eu sou de direita, eu tenho uma posição consolidada, eu falo abertamente, mas vamos lá. Eu peguei aqui artigos da imprensa que normalmente é conhecida por ser uma imprensa de esquerda. Lula se reúne com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, aqui um vídeo terrível, onde ele fala que o Maduro é bonzinho. Ele faz questão de puxar o Maduro na frente das câmeras e dizer, olha, tá vendo? O Maduro é bonzinho. Nesse mesmo dia, seguranças do Maduro deram um murro numa jornalista brasileira. E eu não vi uma nota do Lula de repúdio a isso, eu não vi uma nota do senhor Celso Amorim ou do Mauro Vieira. Um ditador, narcotraficante, veio ao Brasil, um segurança dele bate numa jornalista da Globo, se eu não me engano, e não houve nenhuma reação. Vamos lá. Na Venezuela, Celso Amorim diz acompanhar eleições sem incidentes e destaca a participação repressiva. Senhor Celso, o mundo inteiro, até presidente do Chile, que é de extrema esquerda, reconhece que as eleições na Venezuela foram fraudadas. O mundo democrático, o mundo livre, se recusou a reconhecer o resultado das eleições na Venezuela, mas o Brasil não. O Brasil fez mó somebody love, se evitou de todas as formas, inclusive o senhor foi chamado de amigo numa das falas do Maduro, onde ele usa o Brasil para confirmar que as eleições foram realmente eleições fidedignas. Ele usa o senhor e chama o senhor de amigo. Meu amigo Celso Amorim veio aqui, para demonstrar que tudo havia acontecido perfeitamente. Então essa situação da Venezuela escalou a tal ponto, onde agora ela é conhecida no mundo como não só uma ditadura, mas também que ajuda o narcotráfico internacional. E agora tem porta-aviões, destroyers e 4.000 membros do exército americano à beira da sua fronteira. E vamos ser sinceros, o Maduro não dura mais algumas semanas. Acredito que em horas
infelizmente o senhor vai ter um amigo aniquilado por ser um narcotraficante, ditador, causador da miséria, né, que causou inclusive genocídio no seu próprio país, com milhares de pessoas que desapareceram, foram executadas em nome dessa tal democracia relativa. Eu dito isso porque o senhor chegou a mencionar sobre o genocídio na Palestina, mas eu nunca vejo ninguém da esquerda falar sobre o genocídio da Rússia na Ucrânia, o genocídio do Maduro no seu país, ou o genocídio causado por Fidel Castro, Che Guevara em Cuba. Parece que é o genocídio do bem, ou é a ditadura relativa, como é a nossa democracia. Bom, eu queria muito entender o posicionamento ideológico desse governo. Por isso eu trouxe essa imagem aqui. Eu não sei se o senhor reconhece essa imagem. O senhor consegue reconhecer? Poderia levar para ele, por favor? Essa aqui é a imagem de um livro que o senhor escreveu um prefácio, se eu não me engano, certo? Esse é um livro que defende o Hamas, ou o lado democrático do Hamas. E aí eu gostaria muito que, assim, eu acho que a gente precisa de uma explicação, porque é muito preocupante. Esse é um livro que foi escrito para defender o Hamas. Inclusive, esse cidadão que está aqui do lado é o Ismael Haniyeh, certo? Líder do Hamas, que recentemente foi executado. O mundo está um pouco melhor agora. Eu não sei se ele era amigo seu ou não, mas foi executado. Esse cidadão foi executado pelo fascistão do Donald Trump, um dos piores e mais sanguinários e demoníacos, diabólicos líderes de grupos terroristas que o mundo já viu. Foi executado recentemente. Por que eu estou falando e levantando essa capa? Celso Amorim assinou o prefácio de livro que exalta o lado diplomático do Hamas. Celso Amorim assinou o prefácio de livro que exalta o lado diplomático do Hamas. Qual é o lado diplomático do Hamas? Cortar a cabeça de crianças? Estuprar mulheres e depois queimá-las vivas? Eu queria muito entender qual é o lado diplomático do Hamas. Imagina ter isso na história, na sua biografia, senhor. Aí nós estamos essa preocupação. Recentemente teve um evento lá na Rússia com os piores, mais sanguinários, psicopatas, ditadores do mundo, onde nenhum país democrático fez questão de mandar emissário. Mas o Brasil foi. O Brasil foi e participou desse evento. Depois teve o evento no Irã, que também só psicopata, ditador, sanguinário, assassino, vagabundo, cretino compareceu, mas estava lá o Alckmin, ao lado, inclusive dessa pessoa que foi executada, lá no Irã. Esse é o caminho que o Brasil está indo. Aí você fala, o Brasil está sendo respeitado. Bom, pode ser, mas depende de qual grupo o senhor esteja se referindo. Se for narcotraficantes, ditadores, assassinos, psicopatas, a pior escória da humanidade, eu acredito que o Brasil não só está sendo respeitado, mas ele está sendo celebrado. Em 2010, o senhor também defendeu o Irã na ONU. O Irã, que hoje é o maior fornecedor de armas, financiador de terroristas. A ONU tentou impor uma sanção em cima do Irã e o senhor defendeu o Irã. Então eu gostaria de entender isso. Aí tem mais matérias. Celso Amorim na contramão dos interesses nacionais para não comprar canhões do Israel. Estados Unidos não praticam diplomacia, disse Celso Amorim. Aí eu pergunto, diplomacia é o quê? É visitar ditador, narcotraficante? É fazer prefácio para terrorista? É dizer que um grupo terrorista é na verdade um partido político? O que é a diplomacia? Aí muitos se perguntam, mas os Estados Unidos não querem nos receber, os Estados Unidos fecharam as portas para nós. Eu fecharia. Eu não ia sentar para conversar com alguém que apoia terrorista. Eu não ia sentar para conversar com alguém onde esse cidadão aqui do Hamas gravou um vídeo de apoio ao Lula e de agradecimento ao Lula. Ele gravou um vídeo agradecendo ao Lula. Olha. Gente, é porque a gente escuta tanta loucura nas nossas vidas, mas deixa isso assentar no seu sistema encefálico. O líder do Hamas agradece um vídeo, grava um vídeo de agradecimento ao Lula. Aí os Estados Unidos quer colocar o PCC e o Comando Vermelho como um grupo terrorista porque eles estão lavando dinheiro do Hamas, do Hezbollah, do Houthi, todos os grupos terroristas. O que o Lula faz? Manda emissário nos Estados Unidos para pedir para os Estados Unidos não fazer isso. Por favor, não coloque eles no grupo terrorista, não.
Porque são eles que financiam os nossos candidatos, as nossas campanhas, são eles que nos ajudam, são eles que ajudam a treinar para a gente colocar a gente no Ministério Público, né, advogados. Se você acabar com o PCC com o mão vermelho, o que vai ser da esquerda? Quer dizer, está passando por um período ruim. Maduro, seu amigo, vai ser aniquilado, você sabe. Isso é questão de horas ou dias, vai ser executado. Nós tivemos agora na Bolívia uma eleição onde os dois candidatos que foram para o segundo turno são de direita. E um deles já falou claramente que vai se aliar aos Estados Unidos para combater o narcotráfico na Bolívia. Inclusive falou que o Brasil é o ponto de distribuição de toda a cocaína produzida na Bolívia. Falou agora, hoje de manhã. Então vai ficar difícil para a esquerda aqui, né, Farrour? Então assim, nós estamos preocupados. Essa sanção que veio dos Estados Unidos, essa tal Magnitsky, que o Flávio Dino quis inventar uma trem para derrubar, ela não sancionou apenas o Alexandre de Moraes, ela sancionou também 16 pessoas envolvidas com Hamas e Hezbollah que estão no Brasil. Peraí, nós temos 16 líderes do Hamas e Hezbollah no Brasil e nós temos, tem que ter os Estados Unidos vir fazer uma sanção contra essas pessoas? Por que está vindo tanta gente do Hezbollah e do Hamas para cá de repente? Eu queria muito entender. E por que eu não estou vendo pela justiça? O medo dos Estados Unidos fizeram parar com a perseguição do Uribe, né? Um assunto interessante. Então assim, e o antissemitismo que está crescendo no Brasil? Né? O mundo inteiro já soltou essas matérias, falando que o Brasil está com um nível crescente e preocupante de antissemitismo. Por que será? Será que é porque nós estamos recebendo gente do Hezbollah? O Brasil vai virar agora o berço dos corruptos, no caso, avião da FAB, vai lá, pega a primeira-dama condenada por corrupção, traz para cá com o nosso dinheiro. Então aqui virou o paraíso dos corruptos. Mas parece que nós estamos virando também o paraíso dos terroristas. Por que será? O que fez, o que aconteceu com o Brasil nesses últimos 2 anos e meio, que de repente nós não somos apenas uma vergonha diante do mundo. Não é nem a não diplomática, nós somos inexistentes diplomáticos. O Lula teve o microfone da ONU cortado. Tipo assim, ninguém quer ouvir o que ele tem para falar. Nós recebemos um avião da Venezuela, um avião da Rússia sancionado. Por quê? Um avião que foi sancionado, sabe por quê, colegas? Porque ele leva armas para ditaduras, para grupos terroristas, volta com drogas. É um avião que ele existe única e exclusivamente para ajudar o terrorismo, ditadores. Ele pousou no Brasil, na maior tranquilidade. Será que ele veio trazer alguém ou levar alguém? Né? Gostaríamos de entender por que isso aconteceu. Então, olha, como o meu tempo já está acabando, teria várias outras coisas para falar, como a COP virou uma vergonha internacional. Os países estão se recusando a vir para a COP. Olha que vergonha. A COP seria o trunfo do Lula para mostrar como ele é um líder internacional. Países estão se recusando a vir para cá. Não só pelos escândalos de corrupção, ou pelo desmatamento da Avenida Brasil na Amazônia para fazer a estrutura, mas porque não tem hotel, não tem nada, as pessoas falam, eu não vou. Primeira-dama do Peru que veio para cá, Lula xingando o Trump de nazista. Vamos ser sinceros, o Brasil é hoje um pária internacional. E eu queria saber, por que o senhor não fez nada para impedir que isso acontecesse? Ou se o senhor concorda com tudo isso que eu acabei de mencionar? Obrigado, deputado Gayer. Próximo inscrito na lista, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança.